A paz do Senhor, irmãos. A graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus seja conosco. A graça infinita do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo aí, por favor, querido, no livro de Lucas. Capítulo 22. Capítulo 22, versos 19 e 20. Se você pudesse colocar de pé novamente, a lermos a palavra do Senhor. 22, 19 e 20. Amém. Glória a Jesus. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de comer o pão, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Até aqui. Deus, eu quero te dar graças pela oportunidade de mais uma vez ministrar a ceia do Senhor hoje, compartilhar com os irmãos que puderam estar aqui nesta noite e louvar o teu nome. Muito bem expressou aqui o irmão Rony quando disse da grandeza de Deus. O quanto Deus nos amou, o quanto Deus amou a mim e a você. A ponto de dar a sua vida, de derramar o seu sangue e dar o seu corpo em favor de nós. Deus, muito obrigado por esse momento especial na vida da igreja. Obrigado pela tua palavra que nos orienta sobre todas essas questões. Te damos graças, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, pode assentar. Vou tentar ser bastante objetivo. Vou fazer uma pergunta para você. Se alguém te perguntar por que você vem na igreja no domingo, o que você responderia para essa pessoa? Preste bem atenção à pergunta que eu estou deixando aqui bem clara para você. Se alguém te perguntasse por que você vem à igreja no domingo, o que você responderia para essa pessoa? Querido, preste bem atenção. Existe uma, vamos dizer assim, uma briga ideológica aí, teológica, de que alguém guarda o domingo, outros guardam o sábado. Tanto a guarda do domingo quanto a guarda do sábado são completamente fora do padrão da palavra de Deus. A nova aliança no sangue de Jesus botou fim numa era da lei e instituiu, pela graça, termos o privilégio, o direito de ser recebido e contado como filho de Deus.
Portanto, te oriento que se alguém te perguntar por que você guarda o domingo, você pode dizer para ele, porque o domingo é um dia fácil de a gente ir na igreja. Mas eu guardo todos os dias. A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo são feitos para o Senhor. E devem ser guardados e respeitados da mesma forma. Eu não posso deixar que um dia na semana me domine ou domine você, para que ele seja a referência do meu relacionamento com Deus. Mais à frente você vai compreender ainda melhor a minha fala. Então você não precisa ter nenhum medo de responder para ninguém quando te perguntar, mas vocês guardam o domingo? Sim, nós guardamos o domingo porque é um dia que dá acesso. Se porventura alguma mudança houver no governo, que o dia de descanso seja na quinta-feira, e que o comércio vai ser fechado na quinta-feira, e sim, qual é o dia que os cultos vão acontecer? Na quinta-feira, por fácil acesso, para dar oportunidade a mim e a você de ir e vir. Deus, Ele é muito maior do que qualquer sentido de organização que o ser humano queira dar para controlar o tempo, meu, seu. É verdade. A grandeza de Deus, ela é muito maior. Na terça-feira, quem está participando dos grupos familiares, aí, principalmente o nosso, lá do Marajoara, nós estamos fazendo por videoconferência, nós estudamos sobre o amor de Deus. Querido, o amor de Deus por mim e por você é muito maior do que aquilo que eu e você entendemos que seja amor, ou que a gente ama. A grandeza de Deus, ela é incomparável. Essa referência que Lucas dá aqui, principalmente no versículo 20, ele diz: semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. A nova aliança foi feita em Cristo Jesus. A nova aliança acontece quando Jesus se doa por causa dos nossos pecados. Quando Ele padece, morre, é sepultado, ressuscita e é assunto ao céu. Todas essas etapas na vida de Jesus mostram a grandeza do amor de Deus para a humanidade do modo geral. Essa mesma citação de Lucas aqui você encontra em Mateus 26, em Marcos 14, em 1 Coríntios capítulo 11. Principalmente as pessoas que naquela época tinham interesse de ensinar da forma correta. Tanto é que lá em Mateus Jesus diz assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Querido, hoje tem muitas pessoas errando porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Eu quero que você dê um pulo de páginas na sua Bíblia, vá lá para o livro de Hebreus e preste atenção o que você vai aprender aqui nessa noite. Fico muito alegre se você disser assim: não, eu já conheço isso, pastor, não tem nenhuma dúvida. Mas se você tiver dúvida com essas questões de guarda de dia, por favor, leia o capítulo de Hebreus, Hebreus 8 e Hebreus 9. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, o capítulo de Hebreus 7, o verso 28. E você vai manter a sua Bíblia aberta aí, por favor.
Hebreus 7, capítulo 28. Mesmo assentado como você está, acompanhe essa leitura, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens, sujeito a fraquezas. Esses eram os líderes daquela época. Os sumos sacerdotes que tomavam conta, que dirigia todo o sistema judaico religioso naquela época, eram homens, e segundo o ensinamento aqui, homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Querido, Jesus é perfeito, o sacrifício dele é perfeito. Por isso que você hoje não precisa fazer nenhum sacrifício mais. Amém, graças a Deus. Querido, diga graças a Deus. Que bom que a palavra de Deus diz para mim que hoje nós não precisamos fazer nenhum sacrifício mais. Não precisa fazer, querido. Quantas pessoas hoje, além de fazer, induzem a outros a sacrifícios de qualquer natureza. Jesus diz que ele é o cálice da nova aliança. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, a segunda. Por acaso, algum dia, você teve que fazer uma aliança nova? Preste bem atenção que eu estou perguntando a vocês. Algum dia você já teve que fazer uma aliança nova? Eu já fiz. Infelizmente, depois que eu casei, eu engordei muito e a primeira aliança começou a ficar apertada no meu dedo. Eu tive que aumentar. Querido, eu conheço uma pessoa que perdeu o dedo por causa da aliança. Ele estava em cima da carroceria de um caminhão e ele foi e descer. Ele pôs a mão e pulou. A aliança ficou agarrada num parafuso aqui e arrancou o dedo do cara fora. Ele usa a aliança num outro dedo. Ou você fez uma aliança nova porque perdeu, porque apertou ou porque folgou. Eu já ouvi casos de pessoas que perderam a vida por causa de uma aliança. É lógico que não especificamente, mas a aliança estava envolvida. O assaltante, eu quero a sua aliança, quero o celular, eu quero tudo. O cara não deu, morreu. Querido, preste bem atenção. Só Jesus deu a vida por causa de uma nova aliança. Não é uma aliança nova. Eu estou falando de duas coisas. Quando eu perco a minha aliança, eu preciso fazer uma aliança nova, porque a minha esposa vai falar comigo: ai, mas eu vou ficar de aliança e você sem? Faz uma nova. Eu vou recuperar esse bem, esse material, porque eu fiz um compromisso com uma pessoa. Agora preste bem atenção. Jesus deu a vida para o quê? Para uma nova aliança, um novo compromisso. A primeira aliança, ela não perdeu seu valor, perdeu seu sentido. Você está com a página aberta aí em Hebreus, vá para o capítulo 8, versículo 6. E agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente
como ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Querido, a lei deixou de ter significado, porque Deus havia constituído e dado leis para que as pessoas obedecessem, mas Deus não viu que através da lei nós, como pessoas, nos responsabilizássemos com os nossos atos e com o nosso pacto. Então ele viu: olha, o homem vai ser eternamente pecador, ele não vai ter jeito para ele. Então ele fez uma nova aliança, agora no sangue de Jesus, superior a qualquer outra pessoa que crie regras e normas para que sejam respeitadas. A antiga aliança concentrava-se nas tábuas da lei e na arca. Domingo passado, quem esteve aqui no culto, quem ouviu a mensagem, quem assistiu, nós falávamos aqui de uma mulher que perdeu uma excelente oportunidade de refazer a vida dela. Sabe por quê? Porque ela criticou o rei por ter dançado na presença de servos e servas, tirado a camisa, tirado toda a glória de cima dele. Foi o que Davi fez. Por quê? Porque a arca da aliança estava chegando para ficar definitivamente em Jerusalém. O respeito, o direcionamento que a arca dava, porque as tábuas da lei estavam ali dentro daquela arca, alguns outros objetos estavam ali dentro, tinha um significado especial na vida das pessoas, mas elas não obedeciam a Deus. Aquilo perdeu o valor. Nós estamos no século 21 e está sujeito você já ter visto aí filmes sendo redigidos aí, ou essas pesquisas históricas aí, para descobrir aonde que a arca da aliança está escondida ou enterrada até hoje. Filmes foram feitos nesse sentido. Correntes de pesquisadores acham que essa arca, ela está na África, guardada, enterrada em algum lugar. A antiga aliança, ela concentrava principalmente nesses objetos. A nova aliança é com Jesus. Se você continuar percorrendo aí comigo o texto, o versículo 7 do capítulo 8 de Hebreus diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda. O dia que Jesus disse para aquelas pessoas assim: agora vai estar sendo feita uma nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que você beber, você vai beber em memória de mim, até que ele volte. O autor de Hebreus está dizendo assim: se essa segunda aliança não tivesse tanto valor, por que ela foi instituída, se a primeira era que ia prevalecer? Está escrito aqui: se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, se ela não tivesse problemas, se não tivesse circunstâncias de gerir aquela circunstância, ela não perderia o valor. O verso 13, se você continuar no mesmo capítulo aí, você vai ler junto comigo. Quando ele diz nova, torna antiquada. Eu não sei se na sua Bíblia está esse mesmo verbo, ou se tem uma outra palavra que
dá a conotação de que ela não tem mais validade. Na versão João Ferreira de Almeida, isso. Então, diz aqui, quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Por isso, querido, eu afirmo para você, não entre em discussão de que dia é o dia certo de adorar o Senhor. Todos os dias são o dia do Senhor. A segunda-feira, ela tem a mesma conotação de adoração como o domingo. A terça-feira, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Querido, eu não venho na igreja aos domingos, porque domingo é um dia especial. Não, todos os dias são especiais para o Senhor. Você pode dizer isso para as pessoas categoricamente, sem medo de você errar. Não se deixe se dominar por essas questões de demarcação de tempo, porque Deus, o meu Deus, o Deus em quem eu confio, o Deus em quem eu prego a sua palavra, o Deus em quem eu anuncio a sua palavra e a sua salvação através de Jesus, Ele é muito maior do que qualquer sistema escrito ou delimitado pelo ser humano. Aleluia. Se você for para o capítulo 9, você vai ver aí comigo os versos 13 e 14, diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus. Feche os seus olhos, meu irmão, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu agora passo a citar 1 Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque aquele que come o pão ou bebe do cálice indignamente será réu do seu corpo e do seu sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Feche os seus olhos, meu irmão. Você tem oportunidade agora de se examinar, olhar para dentro de você e se perguntar: eu tenho sido servo do Senhor? Eu tenho adorado o Senhor? Eu entendo verdadeiramente essa aliança? Quando eu e você nos convertemos, nós entendemos verdadeiramente que Jesus Cristo morreu por nós? Jesus fez uma nova aliança no sangue dele, por causa da minha e da sua vida. Eu quero orar com você nesse instante. Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia seja sobre nós, e que nessa oportunidade, ó Deus, de culto, de louvor e adoração ao Senhor, aonde nessa noite nós compartilhamos a ceia do Senhor com os irmãos que vieram do culto, é uma forma de nós apresentarmos o plano de salvação. Deus, muito obrigado. Que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas.
e que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Nós queremos consagrar esses elementos agora ao Senhor. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder servir as pessoas com alegria no nosso coração. Portanto, Deus, da antiga aliança nós não queremos lembrança, mas da nova aliança no sangue de Jesus, fazemos dela o nosso compromisso. Muito obrigado, Senhor. Que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.